você? Todas já sabem? Oh, que coisa boa, né? Todas as crianças sabem orar. Quando a gente vai orar, faz o quê? Fecha o olhinho para a gente conversar com o Papai do Céu, né? Vamos fazer isso agora? Glória a Deus. Querido Deus, ó Senhor, nós te louvamos por tudo. Está aqui as nossas crianças, Jesus, que irão agora participar de uma aula com as tias. Ó Deus, aprender da tua palavra. Querido Deus, abre a mente dessas crianças, que ponha, meu Deus, desejo nelas de ouvir e guardar a tua palavra. Capacite as irmãs que colaboram com as crianças, meu Deus, que ensinam a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor dê graça a ela e dê graça a essas crianças para aprender. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Está conosco, pastor. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amados irmãos, Jesus tem sido bom para conosco, para com você, para comigo, para com a gente. Agradecer a Deus pela vida da Andressa, que a gente não apresenta, mas quando a gente apresenta, não grita. Traz ela aqui. Mas ela foi, Pai. Então, louvado seja Deus por isso. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Sim. Que bom, glória a Deus. Hoje nós iremos aprender uma história muito linda. E ela está registrada no livro de Deus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. E o título dessa história é a mulher cananeia. Como é o nome da história que nós vamos aprender hoje? É a mulher cananeia. E essa história está registrada em qual livro? Mateus. E o capítulo? 15. Muito bem. Jesus foi para as partes da região de Tiro e Sidom. Quem foi para essas partes? Jesus. E eis que uma mulher, como era que a mulher era conhecida? Eis que uma mulher cananeia saiu daquelas cercanias e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem foi que clamou? A mulher cananeia, muito bem. E ela clamou por quem? Por Deus, por Jesus. E ela tinha um problema na casa dela. Uma situação muito difícil com a filha dela. A filha dela tinha o quê? Estava endemoniada. A filha dela estava endemoniada. Como era que essa mulher era conhecida? E ela clamou por quem? Por Jesus. Do mesmo jeito nós temos que fazer. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que clamar por quem? Por Jesus. Por Jesus. Muito bem. E quando ela clamou por Jesus, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, ela que vem atrás de nós, vem gritando. Os discípulos pediram para Jesus despedir aquela mulher, porque ela estava fazendo o quê? Gritando. Gritando por quem? Por Jesus. E ele respondendo, o Senhor respondendo, disse: Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem foi que respondeu? Jesus. Ele disse que tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, ela não pertencia ao povo de Deus. Ela era do povo, não pertencia ao povo de Israel. Ela era um povo diferente. Mas ela tinha ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus e que ele curava os enfermos, ele libertava os endemoniados, que a filha dela estava com um problema. Qual era o problema da filha dela? Endemoniada. Então ela foi clamar a quem? A Jesus. Muito bem, ela foi no lugar certo, foi clamar a Jesus. Mas os discípulos falaram para Jesus fazer alguma coisa, vocês lembram? Pediu para Jesus despedir, porque ela estava gritando muito, né? Isso estava incomodando eles. Então eles pediram para o Senhor despedir ela. E quando Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel,
Ela chegou aos pés de Jesus e se ajoelhou e adorou ao Senhor. Quando Jesus disse isso, ela fez o quê? Ela adorou ao Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quem foi que falou isso? Jesus. Ele disse que não era bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E quando ela ouviu isso que Jesus falou, ela se humilhou na presença do Senhor e disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Quem foi que falou isso? A mulher cananeia. E ela falou para quem? Para Jesus. Ela falou que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Então Jesus, respondendo a ela, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito assim como tu queres. E logo a filha dela ficou curada. Vocês lembram que era que a filha dela tinha? Estava endemoniada. E ela foi pedir ajuda a quem? A Jesus. Do mesmo jeito, nós temos que fazer. Nós temos que pedir ajuda a Jesus. Nós temos que fazer como a mulher cananeia. E quais lições nós podemos aprender com essa história da mulher cananeia? A primeira lição que podemos aprender e podemos colocar em prática no nosso dia a dia é a da determinação. Ela foi uma mulher determinada. Quando ela soube que Jesus estava ali naquela região, ela correu atrás e foi determinada a vencer. Ela buscou pelo seu objetivo. E nós, ou seja, vocês, nós, todo mundo, né? Crianças, adultos, mas vocês que são crianças, vocês têm que ser também determinados, como a mulher cananeia. O que vocês quiserem na sua vida, vocês têm que fazer como ela, correr atrás, buscar, se esforçar para conseguir o seu objetivo. A mulher cananeia, ela também foi uma mulher perseverante. Ela perseverou. Quando Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas, ela não desistiu. Isso poderia ser um obstáculo para ela, né? Ela poderia ter desistido. Ah, mas Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas, não foi para mim, que eu não sou desse povo, eu vou embora. Mas ela foi embora? Não, ela se humilhou na presença do Senhor, ela se ajoelhou e adorou ao Senhor. Isso nos ensina que quando nós queremos alcançar alguma coisa na nossa vida, mesmo que apareça algum obstáculo que pareça que nós não vamos conseguir, nós não devemos desistir. Nós temos que fazer como ela, perseverar, lutar até conseguir o nosso objetivo. Vocês são crianças, vocês irão crescer, irão ficar adultos, irão conseguir muitas coisas na vida de vocês. E em nenhum momento nós temos que desistir. A gente devemos desistir diante dos obstáculos? Não, nós temos que perseverar como a mulher cananeia perseverou. E outra coisa que ela fez, ela se humilhou na presença do Senhor. Ela buscou ajuda no lugar certo e ela se humilhou. E quando nós se humilhamos na presença do Senhor, quando nós somos humildes, reconhecemos que Deus pode tudo e que nós, eu, vocês, dentro dele, nós se humilhamos na presença do Senhor e pedimos a Ele misericórdia, pedimos para Ele nos ajudar e Ele nos ajuda. E foi isso que a mulher cananeia fez. Ela se humilhou e o Senhor abençoou, realizando o desejo do coração dela. E do mesmo jeito nós temos que fazer. Quando nós quisermos alguma coisa, nós temos que se humilhar na presença de quem? Do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que orar incessantemente, não só uma vez, mas muitas e muitas vezes nós temos que estar orando, pedindo a Deus para Ele nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar graça para nós sermos cada dia mais obedientes. Porque quando nós somos cada dia mais obedientes, nós obedecemos a palavra do Senhor e vivemos no nosso dia a dia, fazendo o que o Senhor nos ensina. Ele se agrada e está cada vez mais perto da gente e nos abençoa. E também outra lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a da fé. Ela buscou em Jesus porque ela sabia que somente o Senhor poderia curá-la, curar sua filha.
Então ela foi para o lugar certo e ela teve fé, ela acreditou que Jesus iria curar sua filha. Mesmo diante de alguns obstáculos que apareceu, ela não desistiu, continuou acreditando até que o Senhor curou a sua filha. E nós também temos que ter fé em todos os momentos da nossa vida. Nós também temos que orar pedindo a Deus para Ele aumentar a nossa fé. Porque quando nós oramos pedindo ao Senhor para aumentar a nossa fé, nós temos a fé fortalecida e aumentada. E nós passamos a acreditar nas coisas, mesmo que a gente não veja. Rafael. Mesmo que a gente não veja, mas nós passamos a acreditar até quando o Senhor nos abençoa e nos aumenta a nossa fé a cada dia mais. E a nossa esperança principal é ir morar no céu. Porque se nós permanecemos na caminhada com o Senhor, quando Ele vier nos buscar, nós iremos para o céu e iremos morar eternamente com Ele. Amém? Então vamos ser como a mulher cananeia, determinada, perseverante, humilde, se humilhar na presença do Senhor e ter fé. Agora vamos colocar uma mão no nosso coração e vamos dizer: Senhor Jesus, me ajuda a ser uma pessoa, determinada, perseverante, humilde e que tenha fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas. São eles aqui, painel? Como é o nome do que a história está registrada? Muito bem. Quem foi que falou para Jesus despedir a mulher que estava gritando? Davi? Mas se, sem querer, alguém... Quando Jesus chegou perto dela e falou que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela fez o quê? Por acaso alguém te acusou que você roubou um bezerro de alguém? Não. Todo mundo sabe que faz isso. Ela adorou ao Senhor, ela se ajoelhou. João, como era que a mulher era conhecida? Alguém vai dizer, você não é fulano, mas ele lembra como foi que ele disse que roubou um bezerro de fulano? E você passou aqui de Foi, chamada Cananeia. Levi. Levi. Porque as pessoas olham, falam, Qual era o problema da filha dela? Muito bem, estava endemoniada. A próxima pergunta. A mulher foi buscar ajuda em quem? Por isso que o que importa é o que Deus fez você for. Quem foi que falou para Jesus despedir a mulher que estava gritando? Não. Isso. Deus.